Olá, estou passando para deixar uma mensagem com você nesse círculo de oração de todas as quartas-feiras. E hoje eu quero refletir com você sobre um aspecto importante da nossa fé, que é a presença de Deus. Experiências que nós temos com esse Deus maravilhoso, como ele se apresenta para nós. Por isso que eu estou intitulando esta mensagem de A Presença Manifesta de Deus. Nós seguimos a um Deus que se manifesta a nós. E nós podemos ver a manifestação de Deus de forma bem geral na natureza que ele criou. Ah, coisa linda, bela. Como o nosso Deus é poderoso. Nós também podemos perceber a manifestação de Deus de forma muito especial quando ele usa homens inspirados por ele para escrever para nós. É a palavra santa de Deus, a Bíblia Sagrada, em seus 66 livros. Mas também tem uma presença manifesta de Deus que é na nossa experiência pessoal, né? Na experiência de vida de cada um. E hoje eu quero me basear na experiência de Moisés. Essa imagem que você está vendo aí é quando Moisés está pastoreando, né, no Monte Sinai, ali no Monte Horebe, né, as ovelhas do seu sogro, Jetro, e de repente ele vê uma sarça ardente, que é um pequeno arbusto, um arbusto que se queima, que, aliás, que pega fogo, mas não se queima. Não é? Isso chama a atenção de Moisés. Então Deus se manifesta de forma extraordinária para Moisés no Monte Horebe ou Monte Sinai. Vamos aprender alguma coisa sobre esse tema? A presença manifesta de Deus. Então, eu vou me valer do texto sagrado, conforme está registrado em Êxodo capítulo 3, versos 1 a 7 e 9 a 12, que vou passar a ler e comentar com vocês, tá bom? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Então Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro. Moisés tinha passado 40 anos no palácio de Faraó. Teve que fugir. Foi incompreendido pelo seu próprio povo, os israelitas. Foi incompreendido e foi perseguido pelos egípcios. E para salvar a sua vida, ele fugiu. E ele acabou conhecendo as filhas de Midian e casou-se com uma delas. Midian era um sacerdote. Ele trabalhava para o seu sogro cuidando do rebanho de ovelhas. E ele, nesse dia, resolveu ir para o lado mais a oeste. E aí ele foi se aproximando do Monte Horebe, o Monte de Deus, ou Sinai. E ali o anjo do Senhor lhe aparece, diz o texto, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Ou seja, era um arbusto que pegava fogo, mas não se queimava. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, diz o texto. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Aí Moisés começa a se aproximar. Deus se revela, se apresenta de forma sobrenatural, se manifesta ali por meio de um anjo, e Moisés vai se aproximando para ver o que é. O que é isso? Eu quero chegar de perto, eu quero ver. Dando continuidade, o texto diz o seguinte: e vendo o Senhor que se virava para ver, para se aproximar, não é? Bradou, ou seja, com uma voz bem forte, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então Deus chama de forma bem forte, bem poderosa, pelo nome. É bom saber que Deus nos conhece pelo nosso nome, nos chama pelo nosso nome, não é? Isso é muito bom. Deus nos conhece. E Moisés imediatamente percebe o poder daquela voz e ele logo se apresenta como serviçal. Eis-me aqui. E o Senhor então dá uma ordem para ele: não se aproxime, não.
Você tem que primeiro tirar suas sandálias, seus sapatos, para se aproximar. Porque esse lugar onde eu estou é terra santa. Guarde isso, queridos. Onde o Senhor está é terra santa. Onde Ele está é terra santa. Isso é muito sério. E a palavra de Deus nos diz que por meio do seu Santo Espírito, Deus está dentro dos seus filhos. Você sabia disso? Mas dando continuidade, disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Sabe, queridos, Deus foi lá na história do povo de Israel. Moisés, desde pequenininho, aprendeu com sua mãe, com a sua família, mesmo sendo criado no palácio, sobre a história do seu povo. Que o seu povo se iniciou com o pai Abraão, mesmo tendo uma esposa estéril, a Sara. Deus prometeu a ele que ia fazer dele uma grande nação. Depois vem a história de Isaac, de Jacó, desde pequenininho, agora aos 80 anos. 40 anos no palácio e 40 anos no deserto, pastoreando. Agora aos 80 anos, ele se lembra dessa história que ele aprendeu lá na infância, sobre o seu povo. E eis que diante dele, quem está falando com ele? Esse Deus. Vocês podem imaginar o temor e o tremor de Moisés? Ele teve medo, ou seja, temor, respeito, reverência. Ele nem ousou olhar para Deus, com medo de ser consumido por esse poder. Continuando. Diz assim o texto: disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Sabe, querido, Deus sabe tudo, Ele conhece. Mas Ele tem o tempo dele para agir. O povo de Deus se multiplicou, cresceu muito no Egito e foi escravizado, estava sofrendo injustiças, opressão, os supervisores do trabalho os chicoteavam, os obrigavam a carregar cargas pesadas, eles gritavam pelo Senhor: ó Deus de meu pai Abraão, quando que o Senhor vai aparecer e nos livrar? Estavam sofrendo. E diz o texto: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tudo tem o seu tempo, tem o relógio de Deus, é agora é a minha hora. O clamor do israelita chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus não suporta injustiça nem opressão, queridos. Eu tenho visto. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus dá uma ordem, dá uma missão para Moisés. Deus se manifesta para mudar a vida de Moisés. Deus se manifesta para dar significância à vida de Moisés. Você aprendeu 40 anos toda a cultura do Egito, você é uma pessoa culta. E agora, durante 40 anos, você esteve como pastor, aprendendo a lição da humildade aqui no deserto. Você está preparado. Agora você vai ser o meu líder, o guia, o pastor, o libertador. Estou te enviando. E Moisés, então, tenta justificar a sua incompetência. Quem sou eu? Quem sou eu? Para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. Moisés não se achava digno, não se achava com essa competência, com essa autoridade. Ele não vai nem ligar para mim. Nem ligar para mim. Quem é esse Moisés? E o Senhor diz para ele algo maravilhoso. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Sabe, queridos, é isso que garante o sucesso na nossa vida, na nossa missão, em tudo que fizermos. Se Deus não estiver conosco, se nós formos só por nós mesmos, nós fracassaremos. A missão que Deus nos dá, ela exige a nossa submissão ao Senhor e deixar o Senhor dirigir e realizar a obra dele. Nós cooperamos e somos privilegiados de participar da obra dele. E foi isso que aconteceu. Tá, queridos? Vamos em frente? Eu aprendi algumas lições nesse texto. Primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção é que esse texto me diz o seguinte, que quando Deus aparece naquela sarça, Moisés reparou que era algo extraordinário, sobrenatural, uma manifestação incomum. Aquela sarça não era consumida pelo fogo. E eu fiquei pensando que essa presença manifesta de Deus realmente
ela é sobrenatural. Sobrenatural. Deus se manifesta de uma maneira que a ciência não explica, que as pessoas não entendem, e nós percebemos que foi Deus, porque transforma a nossa vida, muda o nosso modo de ver e de pensar. Onde o Senhor se manifesta, ele se manifesta no sobrenatural. Você nunca mais é a mesma pessoa. Ele te transforma, ele te dignifica e ele te usa. E a sua vida é sobrenaturalmente transformada. A manifestação de Deus é uma manifestação sobrenatural. Continuando, sobre esse mesmo ponto sobrenatural, eu quero ler para vocês 2 textos. 1 Crônica 16:12 diz o quê? Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Nós temos que nos lembrar, quando Deus se manifesta, são marcos na nossa experiência de vida. E esses marcos é para nós, quando estivermos enfrentando dificuldades, nos lembrarmos dele. Nós seguimos a um Deus que se manifesta, um Deus que transformou, que foi real. A minha experiência não foi conto de carochinha, não foi uma teoria, não foi um estudo, não. A minha experiência foi sobrenatural. Transformou. Esse é o Deus que eu creio. E nós precisamos estar revendo e relembrando essas manifestações de Deus, porque elas animam a nossa fé, fortalecem a nossa fé. Nós precisamos respeitar a palavra de Deus, desse Deus sobrenatural, né? Seguir as suas ordenanças. O outro texto, o salmista diz assim: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos, um único Deus verdadeiro que realiza maravilhas. Quando Deus se manifesta, ele se manifesta de forma maravilhosa na nossa vida. Esse é o Deus a quem seguimos, um Deus que se manifesta no sobrenatural. O outro ponto que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, está nesse texto. Quando Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés, tirar o sapato dos pés, para se aproximar da sarça, se aproximar de Deus, porque ali é terra santa. Sabe, queridos, para nós termos comunhão com Deus, para nós usufruirmos dessa proximidade, essa intimidade com Deus, é necessário algo muito importante, uma vida de santidade. Essa é uma característica de Deus. Nosso Deus é santo. E você, para se aproximar dele, você tem que viver em santidade. A presença manifesta de Deus exige santidade. E diz mais a palavra de Deus sobre esse ponto. O seguinte: pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Sejam santos. É uma ordem. Nós não podemos viver próximo a Deus. Nós não podemos ser filhos de Deus. Nós não podemos dizer que somos servos de Deus se nós compactuarmos com a sujeira das nossas sandálias, dos nossos sapatos, com os nossos pecados. Nós temos que ser santos, desviar do mal, desviar do erro, desviar do pecado. E em Hebreus 12:14, ainda diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que fugir do mal, temos que buscar o Senhor, temos que orar, temos que ler e meditar na palavra. Temos que pedir ao Senhor que nos encha do seu Espírito Santo, para que nós possamos viver em santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. O Senhor, através do sacrifício na cruz do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele perdoou todos os nossos pecados quando nós verdadeiramente nos entregamos a ele. O seu Espírito Santo vem para dentro de nós e nós nos tornamos santos. Nós não somos mais um cidadão comum, nós somos o cidadão dos céus, santos, santificados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, que nos purifica, nos limpa de
todos os nossos pecados. Então nós somos santos e precisamos nos esforçar para viver uma vida de santidade, porque a nossa natureza carnal luta contra isso o tempo todo. E você precisa fazer a sua parte, que é orar, buscar o Senhor, testemunhar, estar na igreja, participando das atividades, abençoando o seu próximo. Uma vida de santidade. E quando o santo cai em pecado, ele se sente mal, porque o Espírito Santo dentro dele o incomoda. E quando ele não confessa, não recebe o perdão de Deus, ele não se sente em paz. Esse é o verdadeiro santo que precisa levar a sério a sua vida de santidade, principalmente no mundo como nós vivemos hoje, que parece que tudo é normal. O mundo e os seus conceitos têm entrado nas nossas mentes e nas nossas famílias. Nós estamos deixando de levar a sério a nossa vida de santidade. Aí nós não conseguimos ter uma vida de intimidade com Deus e nossa vida será uma vida fracassada. Não seremos realizados nem felizes, porque não buscamos, não nos esforçamos para viver no caminho da santidade. E, finalmente, o terceiro ponto que me chama a atenção nesse trecho é quando o Senhor diz que o clamor dos israelitas chegou até ele. O clamor dos israelitas. Deus é um Deus que está escutando as orações, os clamores, chegam até ele. Fala com ele, abre o seu coração para ele, diga a sua mágoa para ele. Ele está interessado na sua vida. Ele quer tirar essa carga, esse peso, essa tristeza, essa angústia. Clame a ele. Por isso que eu quero destacar que a presença manifesta de Deus, ela é abençoadora. Deus se manifesta para abençoar, para libertar do Egito, seu povo. Ele quer libertar você de qualquer Egito que esteja te aprisionando hoje. Você não pode mais ficar sujeito às prisões dos faraós, à escravidão. Deus veio para nos abençoar por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e nos libertar de todo pecado que nos aprisiona. Somos pecadores, mas pecadores libertos, perdoados. Não temos mais em nossa vida o domínio da escravidão do pecado, porque ele se manifestou em nós de forma sobrenatural, nos encheu com seu Espírito Santo para que vivêssemos diferente do mundo, numa vida de santidade, fugindo do pecado, não compactuando com os conceitos pecaminosos desse mundo, e ele se manifestou para nos abençoar. Eu quero ainda, nesse ponto, destacar esse trecho em Mateus, que Jesus diz assim para os seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus falando para os seus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, os discípulos do Senhor, Jesus Cristo, receberam essa missão de fazer outros novos discípulos de Jesus, de todas as nações, sem exceção. Todos. Deus ama todos, quer discípulos de todas as etnias. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, é um processo constante de ensino da palavra de Deus. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E agora vem uma promessa fundamental. Essa missão só será bem sucedida por causa disso. E eu estarei sempre com vocês, como ele falou com Moisés, lá no Monte Horebe. Quem sou eu para tirar o povo da escravidão do Egito? Eu estarei com você. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Estamos chegando aos fins dos tempos, cada vez se aproximando mais. Nós estamos percebendo os sinais. E a missão que nós temos, que Deus nos deu, ele se revela na nossa vida, nos transforma, nos abençoa para nós obedecermos a sua palavra. E ele quer que você seja alguém que abençoe outras pessoas, falando do amor de Cristo, explicando o evangelho para as pessoas. Aqueles que se interessarem, você discipular essas pessoas, levá-las a entregar suas vidas a Jesus, orientá-las para serem batizadas, continuarem no processo de ensino da palavra de Deus.
E o Senhor vai estar na sua vida, caminhando contigo. Ou seja, a presença manifesta de Deus é para te abençoar na sua missão que Ele deixou para todos os seus filhos, que é libertar as pessoas do Egito deste mundo. A presença manifesta de Deus não é para fazer exaltação do homem, manifestação de poder, de milagres. Há tantas pessoas buscando isso. Serem reconhecidas como homens de Deus, mulheres de Deus, homens especiais de Deus. Aquele homem é poderoso, aquela mulher é poderosa. Não é para isso. É para nos humilhar, nos colocar diante deles e dizer, eu vou com você, dependa de mim. Você vai ser meu instrumento para abençoar vidas e tirar da escravidão. A presença manifesta de Deus é abençoadora, abençoa a sua vida, a sua família, porque você vai ser abençoado por Deus para poder abençoar outras pessoas, fazendo discípulos para o Senhor Jesus. Então, encerrando, eu quero relembrar os 3 pontos da presença manifesta de Deus, conforme a experiência de Moisés. Primeiro ponto, ela é sobrenatural. Não é explicada pelos homens, pela ciência, pelo conhecimento humano. Ela é sobrenatural, ela marca. É um marco de Deus. Segundo, ela exige santidade. É outra característica de Deus, Ele é santo e nós temos que nos aproximar dele, tirando as sandálias sujas dos nossos pés, são os nossos pecados. Precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador para que o sangue de Cristo nos perdoe e nos purifique de todo pecado e temos que continuar nos esforçando para viver no caminho da santidade. E, por fim, a presença manifesta de Deus é abençoadora. Ele ouve os nossos clamores e Ele, no tempo dEle, no relógio dEle, na hora dEle, Ele vai enviar um Moisés para a sua vida, para falar do amor dEle para você. Quem sabe não é hoje que você está vendo e ouvindo esta mensagem por este vídeo. Deus está falando ao seu coração. Está na hora de sair do Egito. Está na hora de você se voltar para Ele. Engrandecer o nome dEle, ser um servo dEle, se aproximar dEle. É isso que eu desejo para você. Que você usufrua da comunhão com Deus e tenha a sua experiência sobrenatural com o Senhor. Uma experiência que fala lá no fundo do nosso coração, nos trazendo paz, mudando o nosso caráter, mudando nossas prioridades, mudando nossos conceitos, mudando nossos valores e nos transformando em discípulos do Senhor Jesus, que vamos cumprir a missão de fazer outros discípulos, porque Ele vai caminhar conosco, nos abençoando em tudo o que fizermos. Deus lhe abençoe muito.